Privilégio de estarmos aqui debaixo da tua palavra. Pedimos, Senhor, encarecidamente que o Senhor venha se revelar a nós. Venha abrir o teu céu sobre esta palavra. Queremos poder tocar a tua palavra de uma forma viva. E que ela também, de uma forma viva, ela possa entrar no nosso coração com um poder eficaz, operando a tua graça, teu amor, tua misericórdia, revelando-nos aquilo que é a tua mente acerca da nossa vida, acerca da nossa tão grande salvação em Cristo Jesus. Por isso nós te pedimos, ó Deus, venha mais uma vez nos ajudar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, nós começamos aqui desde sexta-feira a estudar este assunto acerca do vivo e novo caminho, que está nesses textos que acabamos de ler de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Então nós podemos ver algo muito especial. Porém, como eu tenho dito, não podemos olhar de forma irresponsável para a palavra de Deus. Nós precisamos olhar com muita responsabilidade, com muita seriedade. Porque há um espírito religioso que tem tomado forma no meio dos cristãos de maneira geral e tem empobrecido a revelação da palavra. E ontem eu disse, quero repetir hoje, a grande tragédia da apostasia é a profunda ignorância que os cristãos têm em relação à palavra de Deus. Um desprezo à palavra de Deus. Um profundo desconhecimento da revelação sagrada. Muitas vezes os irmãos não sabem nem o que está escrito. Eu falo para vocês que durante muitos e muitos anos da minha vida, eu era uma pessoa extremamente ignorante à palavra de Deus. Durante muitos anos da minha vida, eu lia Hebreus e não entendia completamente nada. Eu era apenas um religioso. Eu julgava que, por ter nascido, não nasci, mas eu me converti ainda bem criança. Minha mãe me levou ao Senhor, eu era uma criança. Então cresci ouvindo a palavra de Deus. Me tornei jovem ouvindo a palavra de Deus. Entrei no ministério ouvindo a palavra de Deus. E depois de muito tempo, mesmo no ministério, eu me dei conta que eu não passava de um superficial, de um religioso, que tinha muitas informações, mas não tinha um conhecimento profundo. Não é da palavra, da pessoa de Deus. E nós corremos esse risco. Eu estava lendo há pouco tempo sobre a experiência de salvação de muitos homens de Deus. E aqui eu cito John Wesley e muitos outros com tamanha envergadura que testemunharam uma conversão genuína depois que estavam no ministério. John Wesley, ele mesmo testemunha que a sua verdadeira conversão foi quando ele já era um homem diante das pessoas aprovado. A sua mais profunda experiência espiritual se deu quando ele conheceu os irmãos morávios, num navio, numa viagem para os Estados Unidos. Foi aí que ele realmente conheceu o verdadeiro evangelho. E já era um pregador da palavra. Então nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo. Porque do contrário, nós nos tornamos religiosos. E muitos de nós que vieram de movimentos religiosos, catolicismo, espiritismo, qualquer outra religião que você praticava, você pode apenas fazer uma mudança de lugar, uma mudança de ambiente, uma mudança de forma, e nunca uma transformação. Então a sua forma de pensar como um espírita, como um católico, você molda isso e conforma isso com a fé evangélica. A fé evangélica, ela pode ser uma perigosa fé, uma fé retórica, porque a nossa fé não é evangélica. A nossa fé é uma união com Cristo.
A palavra crer e fé são sinônimos. E a formação etimológica da palavra credo, o texto grego, traz a ideia de estar unido a. Porque a nossa fé, ela não vem de nós, é dom de Deus. Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Fé é relacionamento com Ele. Então, eu enfatizo isso. Por quê? Porque estamos falando da vida cristã numa esfera celestial. Mostrando que nós, cristãos, que nascemos de novo, nós somos seres, humanamente falando, e espiritualmente definido como pessoas celestiais. Por favor, vem comigo aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. Veja a partir do versículo 47. Aqui nós precisamos ver a naturalidade da vida celestial e a sobrenaturalidade da vida natural. Parece que é o contrário, né, irmãos? Mas não é. Para o cristão, nós temos que ver a naturalidade da vida celestial e a sobrenaturalidade da vida terrena. Não mude a ordem aí. Porque para viver a vida natural, nós temos que viver uma esfera celestial. Então, isso é muito importante. A vida celestial precisa ser natural para nós, para que a gente possa, nesta carne, viver o sobrenatural. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 47. O primeiro homem é da terra, que está apontando para Adão. O segundo homem é do céu, é Cristo. Qual o terreno? Qual o terreno? Tais também os terrenos. Qual o celestial? Tais também celestiais. Assim como Cristo é celestial, também somos. Ele encarnou. Lembre-se, Cristo encarnou. Ele, sendo Deus, se fez homem. Então ele entrou na esfera natural da nossa vida. E como ele entrou e ele venceu tudo aquilo que nos atingia em nossa naturalidade por causa da queda de Adão, que é o primeiro homem. O primeiro homem, Adão, ele na sua vida natural, ele fracassou. Então Cristo veio na vida natural e não fracassou. Ele venceu tudo aquilo que venceu Adão. Mas ele não somente venceu o pecado, mas ele venceu também as consequências do pecado. Ele venceu a morte, ele venceu a condenação, ele venceu o inferno, ele venceu Satanás, ele venceu tudo. E ele se tornou a nossa vida. Gálatas 2:20 vai dizer isso. Filipenses 1:20 vai dizer isso. Se você ler ali, Colossenses capítulo 3, quando diz assim, quando Cristo que é a vossa vida. Então, Cristo é a nossa vida. O nosso viver é Cristo. E esse viver Cristo é uma experiência, é uma realidade, não é uma retórica. Aí ele diz assim, qual o terreno, Adão, também somos. Tais, qual o celestial, tais também os celestiais. Como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Nós sabemos que esta tão grande salvação que é dita no capítulo 2 de Hebreus, ainda ela não se consumou. O que nós sabemos baseado em Hebreus capítulo 7, versículo 25, é que nós estamos num processo. Porque existe uma salvação que foi efetuada na cruz e é uma salvação que está sendo efetuada no trono. Na cruz, nós temos um Salvador. No trono, nós temos um sumo sacerdote. Cristo, na cruz, ele rogou ao Pai, perdoa-lhes. Mas lá no trono, ele está rogando ao Pai que complete em nós esta salvação. Porque nós não temos, por nós mesmos, méritos, nem condições de nos chegarmos a Deus. Mas como Cristo
Ele chegou a Deus, ele abriu o caminho, ele entrou por nós, e ele está nos conduzindo a esta glória por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, por causa da sua ascensão e por causa da sua entronização, nós podemos ter uma vida celestial, mesmo na vulnerabilidade da nossa carne, mesmo ainda suscetíveis a pecados. Nós podemos viver essa vida. Porque o cristão que vive essa vida, ele não tem prazer na prática do pecado. Aí é que está o ponto. Ele não tem prazer na prática do pecado. O pecado não é um prazer. Quando ele peca, há uma tristeza. E por que uma tristeza? Efésios 4:30. Não entristeçais o espírito, porque todo o nosso pecado que cometemos, ou todo o pecado que cometemos, entristece a vida que está dentro de nós. Davi, lá no Salmo 51, ele vai dizer assim: contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Então, o nosso pecado, ele fere frontalmente a vida de Deus em nós. Então, isso é muito importante, meus amados irmãos, ter essa consciência, ter essa realidade. Vamos colocar um outro texto aqui, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5. Diz assim, a partir do versículo 1: sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo for desfeita, ele está falando do nosso corpo. Nosso corpo é um tabernáculo, é uma casa espiritual. Temos da parte de Deus, está vendo aí? Temos da parte de Deus uma casa, um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Pois verdadeiramente nesse tabernáculo, nesse corpo, nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. O que é essa habitação celestial? Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 50, ali no versículo 57, 56, 57, ele vai falar que esse corpo corruptível, na vinda do Senhor, será revestido da incorruptibilidade e da imortalidade. Esta é a habitação celestial. Ainda não chegamos a essa plenitude da salvação, mas nós estamos no processo de salvação. Esse processo já teve o seu primeiro ato consumado. Qual é o primeiro ato consumado da salvação? A justificação. Romanos diz assim: todos pecaram. Se você não tem o evangelho, você vai dizer assim: todos pecaram e merecem condenação. Mas o evangelho diz: todos pecaram e carecem, não é de condenação, é da glória de Deus. Sabe por quê? Por causa da graça, por causa de Cristo. Porque o que nós merecíamos era condenação. Mas ele não nos deu condenação. Ele nos deu Cristo. E para Cristo, ele deu a condenação. Sabe o que é isso? É misericórdia. É Deus não dar aquilo que nós merecíamos. Mas também é graça, porque ele nos deu Cristo. Ao dar a Cristo o que nós merecíamos, é misericórdia. E nos dar Cristo, que nós não merecíamos, é graça. E sabe qual é a moldura da graça e da misericórdia? O amor de Deus. Aquele que Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 4 e 5. Então, amados irmãos e irmãs, isto é salvação. Só que a salvação, ela não é só uma mudança de condição, é uma mudança de posição.
Nós estávamos aonde? Volte, vamos relembrar Efésios 2. Nós estávamos debaixo de um reino de trevas. Primeiro, nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é todos os filhos da desobediência. E éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Então nós tínhamos um reino dentro de nós. Andávamos segundo o curso deste mundo, fora de nós. Segundo o príncipe da potestade do reino das trevas, acima de nós. Nós, por cima, por lado e por dentro, estávamos totalmente corrompidos e tomados por todas as forças das trevas por causa do pecado. Mas Deus enviou Cristo. E tudo aquilo que era contrário a nós, Cristo removeu para sempre. E ele não apenas nos tirou do império de trevas, Colossenses 1,13. Ele não só nos tirou desse estado de morte, nos tirou desse estado onde nós estávamos subjugados por principados e potestades. Não só nos libertou do curso deste mundo, não só nos limpou de toda a iniquidade interior, como também nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí entra Colossenses 3. Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do céu e não nas da terra. Porque morrestes. E a vossa vida em Cristo está oculta em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vocês serão manifestados com Ele. Ele não vem buscar aquilo que ele não conquistou. Ele vem buscar aquilo que ele conquistou. E será que eu posso dizer, eu estou conquistado? Eu sou o remanescente? Porque hoje, irmãos, como você vai ver lá no livro de Malaquias, você sabe que existe um eco entre Malaquias e João Batista. Por que não dizer assim, ó, existe um eco entre Malaquias, João Batista e Elias, porque esses dois personagens são citados no livro de Malaquias. E você vai ver que existem muitas características que eu vou citar uma. Tanto lá em Elias, como também em Malaquias. E também em João Batista havia um remanescente dentro do remanescente. Você vai ver. Todo Israel no tempo de Elias estava corrompido. Israel era o remanescente de Deus na terra, só que esse remanescente estava corrompido. Então Deus tira desse remanescente, Deus tira um remanescente. No tempo de Malaquias, da mesma forma, Malaquias viveu um período pós-exílico, aquele período depois da restauração da casa de Deus por Esdras e dos muros por Neemias. Então estava tudo restaurado, o povo estava feliz, só que depois o povo corrompeu. Aquele povo era remanescente de Deus, só que dentro desse remanescente, Deus tira um outro remanescente. João Batista da mesma forma. No tempo da vinda do nosso Senhor, da primeira vinda, Israel era o remanescente de Deus na terra. Mas o que aconteceu? Israel estava em profundas trevas. Havia um pequeno remanescente constituído de aproximadamente 8 pessoas. É o remanescente dentro do remanescente. Hoje nós temos a igreja. De maneira geral, a igreja virou uma cristandade. E dentro dessa cristandade, Deus tem um pequeno remanescente. É para esse pequeno remanescente que Jesus vai vir. E a grande maioria da cristandade vai continuar. Sabe por quê? Eles vão dizer assim, Cristo não veio. Pelo contrário, ele está aqui na terra, reinando sobre nós. Já estamos vivendo o milênio. Ah, mas sumiu um pouco, mas eles não estão fazendo falta na terra. Eles não estão mais aqui. E ninguém sabe o que aconteceu. Porque olha aqui como pode ter ocorrido a vinda de Cristo para uma minoria de pessoas. Sei que a grande maioria está aqui. Olha o irmão fulano de tal, olha a irmã. Olha esse povo aqui, olha esses pregadores. Olha o que Deus está fazendo na terra. Olha o que Cristo está aqui entre nós, só que não é Cristo, irmão, será o anticristo. E vai ter o falso profeta. Leia Apocalipse capítulo 13, ele vai fazer milagres. Milagres
Quem é que vai dizer que não é Cristo? Milagres! Só que Deus vai mandar duas testemunhas, como ele fez ali no livro de Malaquias. Deus cita duas testemunhas, João Batista e Elias. Deus vai mandar duas testemunhas. Está entendendo, irmão? Muito sério isso. Essas duas testemunhas representam a voz de Deus no tempo do fim. E nós estamos vivendo essa voz de Deus no tempo do fim. Então nós não podemos brincar com a nossa vida cristã. Imagine que hoje nós estamos pregando o evangelho para os evangélicos. Entende, irmão? Estamos pregando o evangelho para os evangélicos. Para aquelas pessoas que dizem serem nascidas de novo, que são habitadas pelo Espírito Santo, que amam a Jesus, e na verdade não amam coisa nenhuma, não foram salvas coisa nenhuma, não tem o Espírito Santo coisa nenhuma. Espírito Santo não é sensacionalismo. Espírito Santo é transformação de vida, transformação de caráter, sede por Deus, é sede pela palavra. Ele vem para glorificar Cristo, ele vem para dar testemunho de Cristo. E a pergunta é, qual é o testemunho de Cristo que o Espírito Santo está dando na minha vida? Qual é a base desse testemunho? O que eu posso dizer para mim mesmo todos os dias sobre o testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo na minha vida? Será que ele encontra em mim um lugar onde ele pode testemunhar Cristo? Então, isso é sério. Isso é sério. Como que nós vamos poder olhar para esses textos aqui? Como eu posso ter certeza que mesmo nesse corpo corruptível, suscetível à corrupção, eu tenho também um santuário aberto diante de mim, que eu posso entrar. Eu tenho um sumo sacerdote nesse santuário, que ele pode tomar as minhas orações, mesmo quando elas são distorcidas, mesmo que elas não sejam orações puras, ele pode chegar diante do Pai e interceder por mim. Porque as nossas orações, elas não chegam diretamente a Deus, porque o caminho é Ele. Ele é que tem as únicas virtudes morais que torna as nossas orações aceitáveis diante de Deus. Ele é o nosso intercessor. Você vai ver que boa parte do seu ministério é dedicada a intercessões. Os evangelhos vão registrar que ele passava a noite orando em comunhão com o Pai. Nós temos alguns dos registros mais grandiosos acerca do caráter intercessório do ministério de Cristo. Quando você vê, como por exemplo, João 17, o que representa para nós esse capítulo? Esse capítulo representa o coração do Senhor. Ali está uma das orações mais estupendas de toda a Bíblia. Talvez nenhuma outra oração de qualquer outra pessoa se assemelhe às orações do nosso Senhor. Se você tomar as orações do nosso Senhor, você vai ver, olhando todo o contexto delas, que não existe nada igual. O mais importante é sobre o que ele está orando. Olha a sua oração no Getsemane. Olha a sua oração no Getsemane. Ele orava tão intensamente que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Imagine o caráter desse intercessor diante de Deus. Ele é aquele que, lá na cruz, para que aqueles algozes não fossem destruídos pela tempestade da ira de Deus, o seu primeiro ato na cruz foi orar, como se ele estivesse cobrindo todos eles. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagine, aquela oração da cruz, ela ecoa para o trono. A primeira oração dele é por perdão. Ele não orou por ele, porque ele foi contado entre os transgressores. Diz Isaías, capítulo 53. Ele intercedeu por nós. Ele clamou pela nossa vida. Não só por aqueles que estavam ali, mas por nós. Porque nós também, irmãos, por mais que não vivêssemos aquele tempo, aqueles escravos diz respeito a nós. Os açoites diz respeito a nós. As cusparadas diz respeito a nós. Porque foi por minha causa que ele passou tudo aquilo.
Tem um cântico de Horatius Bonar, que ele canta justamente isso. Também estava ali. Também estava ali. Fui eu quem te crucifiquei. Fui eu que preguei os pregos em tuas mãos. Fui eu o zombeteiro. Então nós precisamos ter esta visão, irmãos. Para nós compreendermos esta tão grande salvação, nós temos que compreender a obra de Cristo por nós. Porque senão a gente começa a viver como se estivéssemos embriagados de religiosidade. Com a nossa consciência completamente dopada, sem ter a real sensação. Por que nós estamos sentados aqui? Nós podemos viver uma falsa esperança. Porque a religiosidade, ela produz uma falsificação de todas as verdades do Evangelho. Tudo se baseia numa falsificação. É como se fosse uma droga que te anestesia, te traz um prazer momentâneo, mas que você não vive realmente sob o efeito constante daquilo. Aquilo não muda seu caráter, não muda seu casamento, não muda você como esposa, não muda você como homem. Não muda você como patrão, como empregado, não muda. Não muda. O Evangelho não é isso. O Evangelho tem mudança em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas. Irmãos, a gente não pode ter medo da verdade. Se os irmãos querem me conhecer, não é aqui em cima do púlpito, não. Os irmãos têm que ligar lá em Goiânia. O Cláudio tem que fazer isso. O Arildo, que conhece bem os irmãos de Goiânia, esses irmãos têm que conhecer quem sou eu. A gente tem que ser transparente. Porque é muito fácil eu vir aqui pregar uma mensagem como essa. Mas como que é realmente esse homem? Como realmente é esta mulher? A gente não precisa ter medo da verdade, a gente tem que ter medo da mentira. Salvação tem que ser completa. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, não é perfeito. Mas aquele que é perfeito, eu preciso ter comunhão com ele, eu preciso estar debaixo da luz dele. Eu preciso que ele sonde o meu coração constantemente. A gente precisa, irmãos, disso. Porque senão a gente vai vivendo um evangelho que não é evangelho. Enganando e sendo enganado. Quando eu olho para todas essas verdades, eu fico profundamente impactado e constrangido ao mesmo tempo com essas promessas, com essas realidades bíblicas, de que há um tabernáculo aberto para nós. Olha o que Paulo vai dizer, que nesse corpo nós gememos. Ninguém está feliz com a sua condição nessa terra. Por mais que você tenha lutado contra o pecado, que tenazmente tem te assediado. Não é o que diz Romanos capítulo 12? Desembaraçando de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas nós podemos nos perder na carreira cristã. Nós podemos perder a visão de Cristo. Como? Se nós formos embaraçados pelo pecado que sutilmente nos assedia. Porque o pecado é um embaraço da nossa vida. Isso está escrito aqui em Hebreus capítulo 12. É só você ler os 2 primeiros versículos. O versículo 1 diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí diz que nós precisamos nos desembaraçar, tirar todo o peso do pecado que sutilmente nos assedia, constantemente nos assedia. E aí, o que ele diz? Que temos que correr, corramos. Não tem como você correr a carreira cristã se você permitir que o pecado seja um embaraço na sua vida. Não tem como você ter uma visão contemplativa, profunda
da pessoa de Cristo se o pecado ainda domina os seus sentimentos, domina o seu comportamento. E nós temos essa carência de ter sempre uma visão renovada de quem é Cristo. Então vamos aqui, irmãos. Vamos ver se a gente consegue caminhar um pouco. Aqui em Hebreus, no capítulo 10, o texto que nós lemos, então, como eu disse na sexta-feira, existe uma progressão. Há uma progressão que ela inicia no final do capítulo 6, precisamente falando, né? Ali no versículo 20, quando diz que ele entrou por nós. Ele entrou por nós. Se você quiser voltar aí, vamos lá. No final do capítulo 6, diz assim, onde Jesus, me perdoe, versículo 19, a qual temos como âncora segura e firme da alma, Hebreus 6,19, que entra também até no interior do véu. Então está falando de entrar, de entrar. Aquilo que inicia nesse versículo vai concluir lá no capítulo 10. O capítulo 10 é o clímax, é o apogeu desta revelação. Onde Jesus, como precursor, ele era um oficial do imperador. O que ele fazia? Antes do imperador chegar, ele ia à frente. Então ele ia à frente para dizer o quê? Primeiro, para preparar o caminho para o imperador. Ele ia e tirava tudo que estava à frente. Ele dizia, o imperador vai passar aqui. Mas não somente ele abriu o caminho, ele preparava as pessoas para recebê-lo. Então ele ia à frente. Então ele tinha autoridade. Ele ia em nome do império. Então ele dizia, o imperador vai passar aqui, então vocês saiam tudo. Limpem o caminho, prepare o caminho. Isso está lá em Isaías capítulo 40. Preparai o caminho do Senhor. Isso está no livro, é a mensagem de Malaquias, preparai o caminho do Senhor. Essa é a mensagem de João Batista, preparai o caminho do Senhor. Ele está chegando. Então o precursor, ele entra à frente. E ele anuncia, o rei está chegando. Mas não é o caso aqui de Jesus. Ele entrou, não foi para dizer que o rei está chegando. Olha o que está no Salmo 24, final do Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Senhor, o Rei da Glória. O Senhor forte, poderoso. Então os céus se abriram. E ele entrou. É isso que o escritor vai dizer. Ele diz que ele entrou, onde Jesus entrou por nós. Essa frase, entrou por nós, ela tem que ser realçada aqui no texto. Ela tem que ser enfatizada. Mas ele entrou por nós como precursor. Isto é, aquele que foi primeiro, aquele que foi à nossa frente. É nesse ponto que o autor aos Hebreus toma a palavra precursor. Não é como aquele que foi para preparar o caminho do rei. Ele foi preparar o caminho para aqueles que vão reinar com ele. Ele foi o primeiro que entrou. Ele foi o primeiro que foi à frente. Ele foi à nossa frente. Ele abriu um caminho que estava fechado desde o jardim do Éden. Esse caminho estava fechado, agora ele abriu. Ele rasgou o véu. Aquilo que está em Mateus capítulo 27, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu se rasgou. Agora nós podemos entrar, porque existe um caminho aberto, existe um véu rasgado. E nós podemos entrar. O assunto começa aqui. Então, para mostrar a grandeza desse versículo 20, ele escreve 3 capítulos. Que coisa preciosa, irmãos. Porque ele poderia sair desse versículo 20 e entrar no versículo 19. Veja bem, versículo 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, quando se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, tendo, pois, intrepidez agora para entrar. Não seria correto aí? Seria.
Eu estou citando o versículo 19 do capítulo 10. Então, assim como ele diz, se tornou para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque ele entrou por nós, como precursor, abriu o caminho, então nós podemos entrar no Santo dos Santos. Mas ele não faz isso. Ele vai escrever agora os capítulos 7, 8 e 9. Os capítulos 7, 8 e 9. E aqui ele vai mostrar um paradoxo entre a antiga aliança e a nova aliança. Entre Moisés, que era o mediador da velha aliança, e Cristo, o mediador da nova aliança. Entre Arão e o seu sacerdócio e Cristo, o nosso sacerdote. Ele vai mostrar o paradoxo entre as velhas práticas da lei, as ofertas, os sacrifícios, e o único sacrifício que Cristo efetuou para sempre. Único. A dignidade da sua pessoa, sobre todos os sacrifícios. E vai mostrar que na velha aliança havia um santuário. Só que nesse santuário só entrava um homem, uma vez por ano. Agora existe um outro santuário, nos céus, onde Cristo entrou para sempre. E ali ele abriu um caminho. E ele está nos conduzindo para este santuário, onde nós podemos entrar, onde nós podemos desfrutar, mesmo agora, ainda antes da vinda de Cristo, nós podemos desfrutar. Isto é vida cristã profunda. De verdade, irmãos, eu encorajo vocês a ler esses capítulos. A ler esses capítulos. E eu tenho certeza que vocês vão ver exatamente o que eu estou dizendo aqui. É uma linguagem paradoxal. É uma linguagem comparativa. E qual o propósito? Para mostrar, para que não haja dúvida, para que não haja incredulidade, para que não haja medo, para que não haja desconfiança. Para dizer para você, meu irmão, minha irmã, a vida cristã é vivida com alegria. Não é a alegria da alma, é a alegria dos céus. Entende? Nós não precisamos ter medo. Não há temor. Há reverência. Compreende? Você pode viver essa vida cristã. Agora a escolha é sua. A escolha é sua. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui uma história muito interessante de um homem que sonhava viajar de navio. Morava numa cidadezinha pequena, mas o sonho dele era viajar de navio. E ele juntou dinheiro muitos anos. Muitos anos e comprou uma passagem. Ele dizia para os seus amigos, para a sua família, meu sonho, eu vou realizar. Comprou uma passagem caríssima para viajar num transatlântico. Eu quero cruzar toda a Europa de navio. Viajou. Viagem de 11 dias. Ele foi. Chegou lá no camarim, lá no seu quarto, no navio. Ele já tirou da sua mochila uma lata de farofa de frango. Aí todo dia, eu não sei aqui se alguém já fez, eu creio que muitos aqui já viajaram de navio. Então, quem já viajou de navio sabe como que é. Irmãos, de verdade, eu viajei uma vez, mas eu viajei para estudar. Então, a gente foi estudar na Grécia. Então, as locomoções eram de navio. Irmãos, é um shopping center a céu aberto, em alto mar. É 2, 3 restaurantes. O navio que eu estava tinha 3 restaurantes. Não era cada dia eu comia em um. Toda vez que eu tinha uma folga dentro do navio, eu caçava um restaurante para comer alguma coisa. 24 horas. Vocês não podem estar acreditando, mas esse mês que já viajou sabe que é assim. Você imagina? 24 horas, um buffet ali à sua disposição. Mas o nosso amigo levou farofa. Primeiro dia, pegava a farofinha dele, comia, depois saía e via aquele povo feliz, todo mundo tranquilo. Ele passava ali no restaurante e via, nossa, que coisa maravilhosa aquilo ali. No 5º, 6º dia, acabou a farofa. E ele com vergonha, não sabia
conversar, tímido, mas ele estava sonhando. Era o sonho dele, que estava virando pesadelo. Primeiro dia com fome, segundo dia com fome, terceiro dia com fome. Ele já estava desesperado. E ninguém dava comida para ele. Ele andava ali perto dos buffets, ninguém dava comida para ele. Via as crianças correndo, derrubando lanche no chão. Imagina o sofrimento desse homem. Aí um dia ele já estava desmaiando. Desmaiando, e alguém chegou perto dele e perguntou: você está passando bem? Ele falou: não, não estou. Mas o que acontece? Estou há 3 dias sem comer. Sério? Você está com alguma doença? Não. O que aconteceu? A farofa, eu trouxe uma farofa e a farofa acabou. Por que você trouxe farofa? Ele falou: porque eu comprei só a passagem. Você comprou a passagem? Mas que passagem você comprou? Passagem do navio. E lá não tinha que eu podia comer. Meu amigo, você tem sua passagem aí? Falei: buscou. Você, sua passagem é igual a minha. Nessa passagem está incluso café da manhã, almoço, lanche, janta, 24 horas. E aquele mentecapto estava ali, comendo farofa e passando fome. Muitos da vida cristã estão do mesmo jeito. Entende? A farofa já acabou e eles estão morrendo. Eles não conseguem entender que Deus não nos chamou para comer migalhas na sua mesa. Ele nos preparou uma mesa nesse deserto para nos fartar dele. João 6. Vamos abrir aqui em João 6, por favor. Vamos ler os versículos 53 a 57. Vamos ver quais são as lições que isso nos traz. João 6, 53 a 57. Olha o que diz. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Essa palavra vida aqui não é psique, não é vida psicológica. Também não é bios, não é vida biológica. A palavra vida aqui é zoe. Z-O-E. Zoe, vida incriada, vida eterna. Aí ele diz, versículo 54, quem comer minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Deixa eu colocar 3 pontos aqui, sobre esses textos. Primeiro aqui, a participação daquilo que é a natureza humana de Cristo. Nós fomos chamados para desfrutar desta natureza. Tudo aquilo que ele venceu na sua humanidade é a nossa vitória. É a vitória para a minha humanidade. Tudo que ele venceu na sua carne é a minha vitória. Porque na minha carne só tem derrota, só tem pecados. Mas na natureza humana dele só tem a vitória, porque a natureza humana dele não foi tocada pelo pecado. Ele foi o homem impecável. Como diz aqui no capítulo 4, versículo 14 e 15 de Hebreus, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Sem pecado. Por isso que ele é a nossa vida. Por isso não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu vivo em Cristo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Está vendo aí? Comer a carne, isso aí fala da apropriação de toda a vitória que Cristo teve sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo. Sabe que o mundo, a carne e o diabo exerce sobre nós um poder imensurável. Humanamente falando, é um poder que nós não temos de nós, por nós mesmos, condições de vencê-los. Quem aqui consegue vencer a sua carne?
Quem aqui conseguirá vencer o poder sedutor do mundo? Quem aqui de nós consegue vencer o poder das potestades das trevas, o poder de Satanás? Satanás é infinitamente mais poderoso do que eu e você. Então nós não temos como vencer o mundo, a carne, o diabo e nem a morte. Jesus venceu todos eles. E a sua vitória na sua carne que ele obteve é a nossa vitória. Por isso nós podemos comer de Cristo. Comer de Cristo é participar da vitória que ele obteve na sua carne. Olhe para esses textos aqui, vamos para mais um ponto. A participação na morte sacrificial de Cristo. Olha o que ele diz, beber o seu sangue. Aqui é participação na morte sacrificial. Então não é só a participação na vitória que ele teve na sua vida humana, mas é a vitória que ele teve na morte. É participar dessa vitória que ele teve na morte. Hebreus capítulo 2. Por favor. Olha aqui, Hebreus capítulo 2. Versículo 14 diz assim, portanto, Hebreus 2,14, desde que os filhos têm carne e sangue comum, também ele, Jesus, participou de todas essas coisas para que pela sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e para libertar todos os que, por medo da morte, estavam toda a vida debaixo da escravidão. Ele venceu todo o poder da morte. Ele nos tirou da escravidão, do poder da morte. Então, beber o seu sangue aqui, na representação da mesa do Senhor, sabe o que significa isso aqui? Participar do poder sacrificial da sua morte. É internalizar todos os efeitos poderosos, infinitos da obra do Calvário. E aqui, não somente isso, é a participação em sua vida ressurreta. Beber do Senhor, comer do Senhor é a participação da sua vida ressurreta. É a vida que está hoje no trono. Nós participamos. Agora eu pergunto para os irmãos, isto é teoria? Isto é compreensão de informações? Ou esta é uma realidade vívida? O que é isso para você? O que é isso? Você internaliza estas verdades? Ou você apenas absorve o conhecimento dessas verdades? Não é para conhecimento, irmãos, é para experiência. É isso que difere religiosos de cristãos, cristandade de cristianismo, espiritualista de espiritual. Pessoas que são meramente religiosas. Vê tudo isso, ouve tudo isso, até crê em tudo isso, mas não vive. Isso é chamado o cúmulo da estupidez. O cúmulo da estupidez é ver a verdade, ouvir a verdade e andar no engano. É o cúmulo da estupidez. Então não temos como hoje, amados irmãos e irmãs, desmerecer aquilo que Jesus está fazendo por nós. Deixe-me voltar aqui com vocês, subindo um pouco mais, para a gente mostrar esse capítulo 10. Então nós vimos que desde o versículo 20 do capítulo 6, o escritor agora vai construir um poderoso argumento, para que não fique nenhuma dúvida sobre o que é esta vida no Santíssimo Lugar. Essa vida cristã nas esferas celestiais. Aí no capítulo 7, eu até vou ser um pouco repetitivo, ele vai nos mostrar esse paradoxo entre Cristo e Arão, entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio araônico, entre o sacrifício de Cristo e os sacrifícios feitos por Arão. Isso está no capítulo 7. É só você ler.
Aí ele vai fazer esse paradoxo. E aqui ele coloca duas palavras para poder nos ajudar a entender a grandeza da posição, da excelência da obra e da pessoa de Cristo. Ele é o intercessor, ele é o fiador. Então vamos aqui para o capítulo 7. O versículo 25, me perdoe, versículo 22, depois o 25. O versículo 22 diz assim: portanto, também Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. A palavra fiador é aquele que garante o cumprimento. Ele garante o cumprimento da aliança. Que palavra linda nós temos, irmãos. Sabe por quê? Porque se dependesse de nós, esta aliança era quebrada todos os dias. Todos os dias. Você casaria com uma pessoa, imagine, se todos nós aqui fôssemos solteiros, tivéssemos que realizar um casamento. E na hora de casar, a pessoa vai dizer assim: olha, eu vou casar com você, mas eu vou te trair todos os dias. Eu vou ser infiel todos os dias. Eu vou te decepcionar todos os dias. Eu vou te desprezar todos os dias. Você ainda quer continuar casado comigo? Claro que a gente diria nunca. Mas não é o mesmo que nós fazemos com o Senhor. Por que ele não desiste de nós? É porque ele não está confiado em nós. Ele está confiado na sua obra. A base não é o nosso amor, a base é o amor dele. A base não é a nossa fidelidade, a base é a fidelidade dele. Ele sabe que no final ele vai ter uma igreja gloriosa, uma igreja fiel para a sua satisfação eterna. É nisso que ele está confiado. Entende? É nisso que ele está confiado. Não é no que nós podemos fazer, é naquilo que ele fez, uma vez para sempre. Uma vez para sempre. Que preciosidade! Irmãos, sinceramente, não dá vontade assim de você ser tomado de um gozo, de um sorriso reverente, de uma alegria profunda. Saber que a gente falha tantas vezes, e porque ainda não fomos consumidos pelo fogo do inferno, por causa do sangue do Calvário. Por causa da fidelidade dele, ele é o nosso fiador, é ele que está diante do Pai. O Pai está ali, com a sua justiça. A nossa iniquidade nos separa de Deus. Isso está em Isaías. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Então como é possível Deus não nos mandar diretamente para o inferno e dizer: desista deles, eu não quero estes, eu não quero esse povo infiel. Mas ele diz assim para o Pai: eu estou aqui, eu garanto, eu sou o fiador, eu sou o fiador. Irmãos, eu imagino se eu fosse uma pessoa assim, mau caráter ao extremo, e eu falo assim: Arildo, eu quero comprar um carro, mas eu quero que você seja o meu fiador. Você acha que o Arildo ia? Ele não ia ser meu fiador. Fala: Arildo, eu vou tomar um empréstimo de 1 milhão no banco. Eu preciso que você seja o meu fiador. Ninguém, irmãos, iria garantir isso para uma pessoa infiel. Você consegue entender o que quer dizer? Que Deus nos amou de tal maneira. De tal maneira. Mas ele não é só o fiador que está diante de Deus dizendo para o Pai: eu garanto. Eles não vão cumprir, mas eu vou cumprir. Ele rogou ao Pai. E o Pai nos deu o Consolador. O Espírito Santo é uma dádiva de Cristo a nós. O Espírito Santo não desceu pela vontade dele. Ele desceu por causa da intercessão de Cristo. Essas são as suas intercessões, que nós um dia temos que estudar todas elas. As intercessões de Cristo para a igreja. Porque as suas intercessões são conquistas de graça para nós.
Então, irmãos e irmãs, como que a gente precisa olhar para isso? Ver esse tão grande amor desse fiador. Fiador de homens e mulheres infiéis. Que estão aqui, que são tão pequenos, que são tão falhos, que são tão tendenciosos a pecar. Mas é o seu amor que nos constrange. É o seu amor que nos restaura. É o seu amor que nos perdoa. É o seu amor que nos lava, que nos limpa, que nos atrai. Nós ainda estamos aqui, não é por causa da nossa vontade, nós estamos aqui por causa do seu amor. Esse amor infinito. Esse amor que não sofre variações. Se eu falho, se eu erro, o amor dele não muda. O amor dele não falha. Olhe para isso. E quando você chega aqui no fiador, ainda tem um intercessor. Ele não só cumpre o papel daquele que garante a nova aliança, mas aquele que intercede por aqueles que vão falhar nesta nova aliança. Ele está constantemente intercedendo por aqueles que se achegam a Deus. Por estes. Aí quando você chega no capítulo 8, você vai ver aqui, se você puder abrir sua Bíblia, olhar na sua Bíblia, eu creio que já está aberta. Aqui no versículo 2, diz que ele é o ministro. Esta primeira posição. Lá ele era o fiador. Intercessor no capítulo 7. No capítulo 8 nós temos um outro item para ele, uma outra designação. Ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. Quer dizer que tudo o que aconteceu lá no deserto, desde o capítulo 25 de Êxodo, quando Deus mandou Moisés fazer aquele antigo tabernáculo, era uma figura do verdadeiro tabernáculo. Tudo aquilo era uma sombra para algo eterno. Tudo aquilo era uma explicação de uma verdade celestial maior, que só pode ser revelada pela plenitude da vida e da vinda e da obra de Cristo. Então ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. No versículo 6, diz que ele obteve o ministério mais excelente. O ministério mais excelente. E ainda diz que ele é mediador, então ele é ministro, que teve um ministério mais excelente, e agora ele é um mediador. Mediador. E é aquele que torna possível uma nova relação. A palavra aqui é mesites. M-E-S-I-T-E-S. Mesites. É aquele que torna possível a relação de duas pessoas. O relacionamento. Porque, irmãos, era impossível que Deus e nós, era impossível que Deus e nós pudesse ter um relacionamento. Impossível. Porque nós somos trevas por natureza, Deus é luz por essência. Nós somos os filhos da ira, Ele é o amor. Nós somos pecadores, Ele é santo. Seria impossível. Mas quem tornou isso possível foi Jesus, como mediador. Ele ligou Deus e nós. Então há uma nova aliança. Porque a velha aliança, ela não tinha condições de oferecer o que a nova aliança oferece. Porque se você ler Deuteronômio capítulo 28, lá estão todas as sentenças pelo descumprimento da lei. Na nova aliança, não depende das mesmas obrigações. Porque, na verdade, a lei, ela não salvou o homem, ela só mostrou o quanto o homem era corrupto. Ela veio revelar a pecaminosidade do homem. Mas Jesus, quando ele vai tratar disso, ele vai tratar e vai dizer assim, na lei dizia sobre o adultério. Se o homem, ele possuísse sua mulher, ele cometeria adultério. Só que agora é pior. Se o homem tiver uma intenção errada no coração por uma mulher, ele já adulterou. Na lei, o pecado tinha que ser consumado. Jesus disse, a intenção de pecar é pecado. Porque ele está mostrando a profundidade da corrupção. Na lei mostrava a incapacidade do homem. Mas na nova aliança mostra a profundidade da pecaminosidade do homem.
Nós somos pecadores em toda a tessitura do nosso ser. E agora, como é que nós podemos entrar em aliança com Deus? Numa superior aliança. Por causa dele, por causa de Cristo, o mediador. Porque ele é o ministro desse novo tabernáculo. E foi ele que fez esta aliança. Ele fez esta aliança com o Pai. E ele nos incluiu nesta aliança. Está lá em Lucas capítulo 22. Este sangue é o novo pacto, é a nova aliança no meu sangue. Este sangue agora é o sangue da nova aliança. Que lindo isso, irmãos. Que lindo isso, ele nos incluiu nessa nova aliança. Porque Deus mesmo já havia profetizado em Jeremias capítulo 31 que ele faria uma nova aliança. Esse assunto já estava determinado ali no conselho da Trindade. A nova aliança estava inserida no supremo e eterno propósito de Deus. E agora nos é manifestado em Cristo Jesus. E agora Hebreus vai nos dar detalhes. Vai nos dar detalhes. Nós não temos mérito nenhum. Mesmo se ele tivesse feito 99% e nós 1%, ainda nos perderíamos. Estaríamos no inferno condenados. Mas é uma obra 100% dele. Mas não é uma obra que me torna passivo. Eu repito algo que eu venho falando aqui. A graça que salva é a graça que transforma. Uma salvação que me torna passivo, acomodado, não é salvação. Essa salvação, ela é arrebatadora e transformadora de caráter. É uma salvação que me leva a viver a vida cristã nas alturas mais elevadas, no padrão mais elevado. O nosso padrão não é do mundo. O nosso padrão é celestial. Se a salvação não forma em mim um padrão celestial, ela não é salvação, ela é ilusão. Ilusão religiosa. Se você diz que é salvo, mas você não tem um padrão celestial governando você por dentro, então não é salvação. Porque nós saímos do reino das trevas e entramos no reino do Filho. O reino do Filho é o padrão celestial. Por isso que hoje estamos pregando o evangelho para os evangélicos. Porque os evangélicos perderam o padrão celestial. Hoje o padrão da maioria dos evangélicos é um padrão mundano. A linguagem é mundana. As motivações são mundanas. Os anelos são mundanos. A grande maioria, isso é uma estatística. Uma pesquisa feita com um grupo enorme de cristãos revelou que mais de 60% deles não creem na segunda vinda de Cristo. Não creem na segunda vinda de Cristo. E nesse número dessa estatística tinha muitos pastores, que se diziam pastores. Não criam na segunda vinda de Cristo. Você imagina? Então, meu irmão, minha irmã, a gente ouve tantas vezes as pessoas falando de avivamento, avivamento, vamos orar por avivamento. Não tem algo que demonstre a maior ignorância da igreja do que esse comportamento de orar por avivamento. Que orar para avivamento, irmãos? Que avivamento? Onde que a gente tirou isso? Onde é que isso está na Bíblia? Avivamento é a condição normal da vida da igreja. A gente tinha que orar para confessar os nossos pecados. Por que somos tão frios na oração, na adoração, no amor à palavra, na comunhão? Por quê? O nosso problema não é igual no centro de espírita. Estamos aqui, aí vai descer um espírito aqui, como lá no tanque de Betesda. Ficava aquele tanto de gente ali no tanque de Betesda, esperando o anjo descer, mover as águas e pular dentro. E aí isso é avivamento. Que avivamento, irmão? Nós precisamos que Deus nos restaure a condição original da sua igreja. Para que os nossos cultos, como eu disse ontem, quando examinei com você, segundo a Tessalonicenses 2:1, aquela ipsunagogue, aquela reunião celestial que vai acontecer na vinda do Senhor, seja aquilo que está em Hebreus 10:25. Essa reunião da igreja, não deixemos de congregar, que é a palavra ipsunagogue. Esse congregar aqui tem que ser uma reunião celestial, de um povo celestial, de um povo que ama o Senhor, de um povo que anela pela volta do Senhor, que tem uma alegria celestial no meio desse povo. Nós temos perdido isso, irmãos.
Isso aqui que eu estou falando para vocês é o que eu falo todas as vezes que eu estou na minha comunidade em Goiânia. Eu digo para eles o tempo todo. Se nós não mudarmos, se nós não formos uma comunidade celestial nessa terra, nós estamos blasfemando da obra do Calvário, nós estamos pisando no sangue da aliança. Entende? Se nós não temos aqui uma reunião de oração, que é um encontro dos céus e da terra, então nós somos uma seita. Uma seita. Você imagine, se um cristão ali na igreja primitiva, o Senhor permitisse que um ressuscitasse e entrasse nas nossas comunidades, eu acho que eles diriam assim, eu entrei no meio de um povo que é uma seita. Seita. Esse é o grande temor que eu tenho em relação a nós. Imagine, irmãos, nós precisamos olhar para essas verdades, isso aqui é nosso. Olha o que o escritor aos Hebreus diz no versículo 19, tendo, pois, intrepidez, 10, 19, tendo, pois, a palavra tendo, fala de uma posse firme, segura e irremediável. É algo que você tem, que é seu. Esse tendo aqui está firmado nessa nova aliança. É por causa dessa nova aliança. Essa nova aliança é irrevogável. Não haverá uma outra aliança. Essa nova aliança é eterna. Por causa dessa nova aliança é que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Mesmo que ainda não fomos arrebatados, nós podemos experimentar pouco do céu na terra. Podemos desfrutar um pouco do céu na terra. Isso tem a ver com vida devocional. Vamos passar bem rápido aqui para a gente já ir concluindo. Então diz que ele é o mediador, versículo 6. Agora o capítulo 9, versículo 11. Diz que ele é o sumo sacerdote, Hebreus 9, 11. Ele é o sumo sacerdote dos bens realizados. Seria melhor colocado assim, ele é o sumo sacerdote de tudo aquilo que foi consumado. Tudo aquilo que foi consumado. Quando Jesus disse lá na cruz, está consumado. Terminou, acabou, finalizou. Ele não ficou devendo nada a ninguém. Está consumado, ele é o sumo sacerdote de tudo aquilo que foi consumado. Versículo 12 diz que pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas. Olha que coisa impressionante, ele entrou no santo dos santos. Olhe isso, irmãos, ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas. Veja o versículo 24. Diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Figura, ele entrou por um santuário que foi feito por mãos eternas. Então diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Para comparecer agora, olhe bem, comparecer agora, por nós diante de Deus. Isso é o que está escrito no capítulo 7, versículo 25. Ele está lá agora, comparecendo agora, por nós, diante de Deus. Aquele que entrou por nós, está agora também por nós, diante de Deus, fazendo o quê? Hebreus 7, 25. Intercedendo. Ele está intercedendo. Então é tudo isso que nós estamos vendo. Aí ele nos deu uma nova aliança. Essa nova aliança. Eu gostaria de colocar pelo menos aqui 3 pontos sobre essa nova aliança. Veja aqui no capítulo 8, por favor. Só para a gente jogar um pouco de luz aqui. Primeira coisa que a nova aliança nos dá é uma transformação interior. Um cristão que está dentro dessa nova aliança, que foi salvo, redimido pelo sangue de Cristo Jesus, ele tem uma característica, transformação interior. Olha o versículo 10 de Hebreus capítulo 8. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei minhas leis na mente deles, em suas mentes.
Eu as escreverei também sobre os seus corações. Serei para eles Deus e eles serão para mim povo. Então, o primeiro aspecto da nova aliança na vida de uma pessoa é transformação interior. A antiga aliança foi escrita em duas tábuas de pedras. A nova aliança é escrita no nosso coração. É aquilo que está em Romanos capítulo 8. Versículo 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Esta lei é tão poderosa que ela nos livra da lei do pecado e da morte. Segundo, versículo 11, o conhecimento experimental com Deus, experiência com Deus. Versículo 11, cada um não ensinará ao seu irmão, nem cada um ao seu concidadão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, primeiro, transformação interior. Segundo, conhecimento experimental de Deus. E terceiro, o perdão eterno. Olha o versículo 12. Pois eu lhes perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Está vendo aí? Perdão eterno. Transformação interior. Conhecimento experimental e perdão eterno. São as três dádivas da nova aliança. Então, quando ele prepara todo esse terreno, ele diz para nós, agora vocês entrem. Agora viva a vida cristã em conformidade com esta nova aliança. Viva a vida cristã em conformidade com esse precursor, com esse intercessor, com esse fiador, com esse mediador, com esse ministro do verdadeiro tabernáculo. Viva essa vida. Como é possível você meditar em tudo isso e ser um cristão medíocre? Como é possível você olhar para tudo isso e não crer? Se você não é capaz de crer nessas verdades, você não é capaz de crer em Cristo. Você não é capaz de crer em Cristo. Se você não é capaz de viver essas verdades em uma vida de intimidade e profundidade com o Senhor, então não é vida cristã que você vive, é religião. À noite a gente vai entrar ali sobre uma revelação progressiva, que eu até citei ontem, que está baseado no versículo 38 de Hebreus 10, sobre o justo viverá pela fé. Como que nós precisamos entender esse texto? Porque há algo muito sério aqui. Não é tanto a presença de Deus, é a nossa presença diante de Deus. Não é o quanto nós desfrutamos, é o quanto Deus desfruta em nós. Por exemplo, quando você lê Mateus capítulo 17, Jesus está no Monte Hermon ali, ele terminou o seu ministério terreno, entre aspas. Podemos dizer assim, vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 51 diz assim, que chegou o tempo de Jesus ascender aos céus. Lucas 9, 51. Chegou o tempo de Jesus ascender aos céus. Isto é, havia terminado 3 anos do seu ministério. Lucas 9 e Mateus 17, vamos inverter, Mateus 17 e Lucas 9, é o mesmo episódio, Jesus no Monte Hermon, é o Monte da Transfiguração. Então ali, os discípulos, Pedro, Tiago e João, vão ver a sua glória, a glória eterna dele. Alguns irmãos sugerem que aquela glória não era a sua glória eterna infinita. Ela era a glória que ele alcançou por causa da fidelidade da sua obra como homem. Ele foi o homem perfeito. Ele foi provado em todas as coisas. Então, alguns escritores estudiosos eruditos, eles dizem assim, que isso teria acontecido com Adão se ele não tivesse pecado. Ele teria experimentado um grau de glória sobre toda a sua vida. Aí ele iria viver uma vida de glória ascendente. Porém, não quero entrar no mérito disso, mas não quero também ignorar que é interessante pensar assim. Então aqui nós temos um homem aprovado diante de Deus. Aí quando os discípulos estão ali, vem uma voz que diz assim, este é o meu filho, a ele ouvi. Aqui o pai está dando um testemunho do seu filho.
Por quê? Este filho, ele é uma mensagem. Ele não é só aquele que tem uma mensagem, ele é o falar de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz assim que ele é a expressão exata de Deus. Ele é o caráter do Pai. Nele, Deus é explicado. João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito é quem o revelou. A palavra revelou é a palavra grega exegetou, da onde vem a palavra em português exegese, que os advogados aqui entendem. Exegese é a explicação, elucidação. Então, Cristo é a explicação de Deus. Nele, Deus foi revelado, Deus foi explicado, Deus foi manifestado. Então, escute isso, meu amado irmão e minha amada irmã. Aqui está uma verdade que precisa assombrar o nosso coração. Porque o Pai tinha nele todo o seu prazer. Lá no batismo, essa mesma voz, em Mateus capítulo 4, vem e diz assim, este é o meu filho no qual eu tenho o meu prazer. É isso que eu quero dizer para vocês. Porque se nós somos essas primícias de Deus, primícias do Cordeiro, o povo de Deus, o povo peculiar de Deus, o povo redimido de Deus, aquele o qual ele enviou o seu filho. E a Bíblia vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo, quando ele estava reconciliando com o mundo, por meio da obra do seu filho. Atos, capítulo 7, versículo 28, diz assim, que ele nos comprou pelo seu sangue. Atendei por vós e por todo o rebanho, qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Está vendo aí? Deus comprou a igreja com o seu sangue. O sangue do seu filho é o sangue de Deus. Deus, ele busca ter prazer nesses que ele salvou. Porém, irmãos, se nós não vivemos esta vida cristã, que não é uma vida sobrenatural, é a vida normal, Deus não tem em nós o seu prazer. Aí, olhe para a Laodiceia. O Senhor estava a ponto de vomitar aquela igreja. E por quê? Porque ele não tinha nela o seu prazer. Que triste é isso, irmãos. Que nós sejamos essas primícias, esse bom perfume, onde Deus possa ter satisfação com a nossa presença, quando nós o adoramos, quando nós o testemunhamos, quando nós estamos em oração, seja onde for, que ele possa ter prazer em nós. Talvez você nunca tivesse pensado sobre isso, mas a Bíblia é clara. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. E nós não devemos ser aqueles que retrocedem. Nós somos aqueles que entram nos lugares santíssimos. Aqueles que entram na presença de Deus, aqueles que se achegam à presença de Deus, confiadamente ao trono da graça, em oração, em adoração, em um testemunho vivo. Em tudo o que fazemos, nós entramos na presença de Deus. Porque isso vai corrigir o meu caráter em todas as coisas. Vai corrigir os meus afetos. Vai moldar meu modo de viver. Porque esta é a vida cristã, para a qual Jesus está nos conduzindo à sua glória. Amém? Que Deus os abençoe. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos imensamente, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que na tua infinita misericórdia, o Senhor possa nos abraçar com esta palavra, Senhor. O Senhor possa verdadeiramente nos atrair. Nos ajude, Senhor. Às vezes nos sentimos tão longe do Senhor quando ouvimos a tua palavra, mas que a tua misericórdia nos alcance. Como o Senhor nos falou ontem sobre a experiência de Mefibosete. Quantos de nós nos sentimos assim, Senhor, nos lugares áridos da nossa espiritualidade, às vezes até da religiosidade. Senhor,
Envia a tua palavra, como o Senhor Adão enviou aqueles mensageiros até a casa de Mefibosete. Envia a tua palavra, para que nós sejamos abraçados e resgatados por ti. Porque nós queremos sentar na tua mesa, nós queremos beber do Senhor, nós queremos comer do Senhor, nós queremos desfrutar o Senhor, nós queremos ser a tua alegria, nós queremos ser o teu prazer, nós queremos ser o teu louvor, nós queremos ser o teu culto. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.